pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Esse é o programa Fica em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias, um programa criado de maneira toda especial aqui para que você possa ter acesso às aulas de biologia, não só às aulas de biologia, mas também de todas as outras disciplinas. Nós estamos na plataforma Gonçalves Dias, Portal do Estudante. Você coloca no Google Portal do Estudante, lá você vai conseguir acessar muito conteúdo, pessoal. As aulas anteriores, as aulas que você tiver perdido, você tem acesso a apostilas, materiais de estudo, tá? E também, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, coloca @plataforma Gonçalves Dias. Lá você vai ter acesso a muitas dicas, algumas publicações interessantes. Então, vale a pena você estar nos acompanhando. Eu sou o professor Celso Ramos e, como eu já falei para vocês, essa é mais uma aula de biologia. A gente vai estudar um pouco sobre biotecnologia no Enem, tá? Nós já trabalhamos o conteúdo de biotecnologia e muitas questões do Enem relacionadas a esse conteúdo na verdade, é um tipo de conteúdo interdisciplinar. Ele trabalha não apenas a biologia, mas a gente consegue perceber que a biotecnologia ela envolve outras áreas, como a geografia, né? Até mesmo matemática. A gente vê ali o casamento desses conhecimentos. Então a gente resolveu trazer mais uma aula, tá? Que envolve questões de biotecnologia. A gente vai tentar entender sobre esses assuntos. A gente vai perceber que são tipos de questões que utilizam conhecimentos do primeiro ano, do segundo ano. Você precisa lembrar de toda a biologia. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que o conhecimento ele é cumulativo. O que você aprende hoje, você não pode esquecer. Você precisa lembrar para depois, numa outra oportunidade, você utilizar esse conhecimento para desvendar outros conhecimentos, tá? Então vamos aqui, pessoal. Vamos para a primeira questão. Essa questão eu extraí ela do Enem de 2012, tá? Ela diz o seguinte: há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado, ele é resultante de quê? Você vai perceber aqui, pessoal, que a gente precisa de conhecimento de metabolismo energético. Tá? O que é metabolismo energético? São reações químicas que, nesse caso, o ser vivo ele vai promover essas reações para extrair energia de determinadas moléculas. Na natureza tem vários tipos. Então, nós podemos citar a fermentação, eu posso citar para vocês a respiração celular, a própria fotossíntese. São tipos de reações em que ocorre o aproveitamento energético. Tá? Então, aqui nessa questão, ele está perguntando aqui o que acontece, né, para que ocorra o crescimento, né, o crescimento dessa massa do pão. O crescimento da massa do pão, ela é promovida por qual processo? Então, como ele mostrou para vocês, na massa eu encontro fungos unicelulares, tá? São leveduras. Aí a gente vai lembrar um pouco sobre o assunto de fungos. E os fungos são organismos heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. A maioria dos fungos eles são multicelulares, são formados por muitas células. Só que as leveduras são unicelulares. E esses fungos, eles se alimentam, né, eles quebram a molécula de glicose. Essa molécula de glicose que vai fazer parte da massa, aliás, vai fazer parte aqui da massa do pão ou do bolo, tá? A massa do pão e do bolo ela é feita de amido. E amido é um tipo de carboidrato, um polissacarídeo que nós chamamos, que é formada pela união de várias moléculas de glicose, tá? Então, quando esse amido ele é quebrado, ele vai resultar em glicose. Essa glicose, ela vai ser quebrada e ela pode ser quebrada de várias maneiras. Ela pode ser quebrada pela respiração celular ou ela pode ser quebrada pela fermentação, ok? No caso
No caso do fungo, ele vai promover a fermentação. Por isso que a gente diz que ele é comercializado como fermento biológico. Justamente porque ele promove a fermentação. E na fermentação, é um tipo de reação química em que não ocorre a produção, na verdade, não vai ocorrer a utilização do oxigênio. É uma reação anaeróbica. Anaeróbica significa dizer que não utiliza oxigênio, tá certo? Se utilizasse o oxigênio, a quebra da glicose ela seria completa e liberaria muito mais energia. Só que o fungo, este fungo aqui unicelular, ele não utiliza o oxigênio, então ele vai quebrar a glicose na ausência do oxigênio. Isso significa dizer que é uma reação anaeróbica, tá? De fermentação. E na fermentação, a glicose ela é quebrada e produz gás carbônico, pessoal. E é justamente esse gás carbônico que é liberado que vai produzir aquelas bolinhas ali que vai promover a expansão da massa do pão, do bolo, né? O fermento biológico, ele promove a quebra da glicose do pão ali, do bolo, e nessa quebra libera gases. Esses gases é justamente o gás carbônico. E aí faz com que essa massa fique fofinha. Por isso que quando o cara produz a massa do pão ou do bolo, ele joga ali o fermento biológico, tem que deixar ela ali um tempinho descansando. Essa massa ela vai crescer. Ela cresce porque ela fica cheia de gases, cheia de bolinhas. Então a resposta aqui é só para vocês entenderem, ó, o fermento, né, o fungo, que é a levedura, ela tem enzimas que vai promover isso aqui, ó, a fermentação alcoólica, tá? E o que que acontece? O que que é a fermentação alcoólica? A glicose ela está sendo quebrada em duas moléculas, que nesse caso a gente chama de ácido pirúvico, tá? Ocorre aqui nesse caso uma primeira reação que nós chamamos de glicólise, e depois esses ácidos pirúvicos eles vão ser convertidos, eles vão ser transformados na verdade em etanol. Etanol é álcool, pessoal. Ocorre uma quebra incompleta da glicose. Por quê? Porque teve ausência de oxigênio. O oxigênio não participou aqui dessa quebra. Como ele não participou, ela liberou energia, mas não foi a total energia que estava armazenada na glicose. Tá? Ela liberou só uma parte dessa energia. Essa energia ela é aproveitada pelo fungo para que ele possa sobreviver. E aí ele libera aqui, ó, produz etanol. Veja, nesse processo, liberou o quê? Liberou gás carbônico. É esse gás carbônico que forma aquelas bolinhas ali, que vai promover o crescimento da massa, tá? A fermentação alcoólica, nos pães e bolos, ela vai promover o crescimento da massa. O que é importante, no caso dos pães e bolos, é a liberação do gás carbônico para o crescimento da massa. Na produção de bebidas, por exemplo, né, de cerveja, nós temos ali a fermentação da cevada. E nessa fermentação, o principal produto não vai ser o gás carbônico. O principal produto é o quê? É o etanol, o álcool que é produzido. Então, para bebidas, a fermentação é importante na produção do álcool. No caso da produção de pães e bolos, o que vai ser como principal produto vai ser o gás carbônico. Pessoal, na massa do pão ou do bolo, antes de ser assada, existe álcool. Só que quando o pão ou o bolo ele vai ser assado, esse álcool ele vai evaporar. E aí o pão ou o bolo vai ficar todo fofinho, justamente pela produção, né, formação, liberação de gás carbônico. Então a alternativa vai ser a letra A. Como vocês perceberam, nós estamos vendo que essa questão ela é de biotecnologia, porque nesse caso foi utilizado um ser vivo. E esse ser vivo ele está produzindo um produto, né, para o benefício humano. Nesse caso aqui eu estou utilizando o fungo para a produção, para a promoção da fermentação, que pode produzir gás carbônico, ou até mesmo o álcool, tá? Então eu estou produzindo substâncias ou produtos de interesse humano, utilizando seres vivos. Isso é biotecnologia, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa outra aqui, ela diz o seguinte: um novo método para produzir insulina artificial
que utiliza a tecnologia de DNA recombinante, foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, UNB, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Olha que interessante, antigamente as pessoas utilizavam insulina extraída de pâncreas de animais. Pessoal, o que é insulina? Vamos lá, o que é insulina? Insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, tá? O pâncreas é um órgão que ele é conhecido como uma glândula mista. Essa glândula, ela é mista por quê? Ela produz substâncias, secreções que vão atuar na digestão dos alimentos, tá certo? Então vai produzir ácido pancreático e ao mesmo tempo, né, ela é uma glândula endócrina, porque ela produz hormônios, que são substâncias que ele produz, que são jogados na corrente sanguínea. Dois hormônios são importantes, que são produzidos aí pelo pâncreas. Nós temos a insulina e o glucagon. Glucagon, tá certo? O que acontece? A insulina, ela é importante na seguinte maneira. Quando você se alimenta, a glicose, que é absorvida dos alimentos, ela vai aumentar a concentração dela na corrente sanguínea. Nosso sangue, ele tem que ter uma taxa máxima de glicose ali, de concentração de glicose. Se tiver mais glicose do que o normal, o que o organismo vai fazer? O pâncreas, ele vai produzir insulina. Essa insulina, ela vai pegar as glicoses que estão na corrente sanguínea e vai converter ela formando glicogênio. Esse glicogênio vai ser armazenado no fígado e nas células musculares, diminuindo a concentração da glicose no sangue, tá? Em pessoas que têm diabetes, elas possuem uma insuficiência ou uma deficiência, na verdade, né, na produção de insulina. E quando elas não conseguem produzir a insulina, a taxa de glicose no sangue ela vai aumentar. E aí, pela falta de insulina, ele não consegue diminuir essas taxas. Então, o que o indivíduo tem que fazer? Tem que ir ao médico, o médico vai receitar, se for uma diabetes mais severa, ele vai receitar ali a insulina, que ele tem que comprar na farmácia, né, e injetar. Antigamente, essa insulina ela era extraída de pâncreas de animais, como porcos, por exemplo. E muitas vezes essa insulina ela causava alergia nas pessoas, tá? Só que com o advento da biotecnologia, e principalmente da tecnologia de DNA recombinante, hoje nós conseguimos fazer com que bactérias consigam produzir insulina humana. De que maneira? Eu consigo extrair DNA humano, né, genes de DNA humano que contém a informação para a produção da insulina. Esse gene ele pode ser inserido numa bactéria, como no caso da Escherichia coli, que é essa bactéria que vocês estão vendo aqui, que é uma bactéria da flora intestinal, tá? A Escherichia coli. Então, em laboratório, os cientistas utilizam essa bactéria aqui e no DNA dela eles conseguem inserir genes de DNA contendo informação para o gene, a insulina, tá certo? E aí esta Escherichia coli consegue produzir insulina. Incrível, né, pessoal? Então é isso. Foi isso que essa questão falou aqui. Beleza. A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência o que, pessoal? Letra A. O aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno? Lógico que não. Aqui eu não estou tendo um aperfeiçoamento na maneira como eu vou extrair a insulina do suíno. Na verdade, eu não estou querendo extrair insulina de animal nenhum, tá? Então, não vai ser a letra A. Letra B, seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. Também nós não estamos falando de resistência de antibiótico. A gente está falando de como produzir
uma substância humana por meio de um micro-organismo, né? Letra C. O progresso na técnica da síntese química de hormônios. E a letra D, vai ser a letra correta. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos, porque justamente a insulina, ela é um hormônio importante para os diabéticos no sentido de diminuir as taxas de glicose na corrente sanguínea, tá? E aqui a letra E, por que ela está errada? Ele está falando criação de animais transgênicos. Na verdade, não é animal aqui que foi utilizado bactéria, né? Então não é animal aqui não. Próxima questão. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, pessoal, é interessante a gente perceber que o procedimento mais adequado seria o mapeamento genético. Por quê? O mapeamento genético ele visa principalmente analisar se os organismos que estão naquela população, se eles são semelhantes entre si, se a sua genética é semelhante. Quanto mais próximos geneticamente esses indivíduos forem, maior o grau de consanguinidade pode acontecer. Por quê? Isso significa dizer que esses indivíduos têm um parentesco muito próximo e por ter parentesco próximo, essa consanguinidade pode acontecer, que é o casamento entre indivíduos que pode ser, por exemplo, indivíduos irmãos, né? Na natureza, isso pode acontecer naturalmente. Animais podem se cruzar com outros que são da mesma família. E isso pode gerar defeitos genéticos, porque já é comprovado cientificamente que a consanguinidade ela gera defeitos, tá? Por isso que é proibido irmãos, né, terem casamentos entre si, porque o risco de gerar descendentes inférteis ou com defeitos, com anomalias genéticas, é maior, tá certo? Por quê? Vamos lembrar da genética. Quando eu tenho dois indivíduos heterozigotos, quando eles se casam, né, quando eles promovem ali o cruzamento genético, tem uma probabilidade de 25% de se produzir um indivíduo albino. Por quê? No heterozigoto ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, quando a gente faz os cruzamentos genéticos, você vai perceber que tem uma probabilidade ali de 25%, ou seja, de 1/4, de o alelo recessivo se encontrar com o alelo recessivo. Esse alelo recessivo, geralmente, ele pode gerar um defeito genético, tá, pessoal? Então, a consanguinidade ela é perigosa. Próxima questão do Enem de 2017, da segunda aplicação, tá? Ela diz o seguinte: um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? Ora, eu tenho uma planta de uma espécie, uma outra planta de uma outra espécie. Essa que é de uma outra espécie, né, ela é uma erva daninha, uma planta invasora. Conforme vocês viram ali, a planta invasora ela é resistente à praga. A que é a planta que está sendo cultivada, ela é sensível. Os caras, aproveitando a resistência da planta da erva daninha, tiraram o gene dela, extraíram esse gene da erva daninha e incorporaram ao DNA da planta que eles estavam cultivando. E aí eles conseguiram que essa planta adquirisse a mesma resistência da erva daninha. Isso significa dizer que, nesse caso, eu tenho o gene de um indivíduo de uma espécie incorporado ao DNA de um outro indivíduo que é de outra espécie.
isso é um organismo, né, transgênico. Transgenia é quando eu tenho seres de espécies diferentes com mistura de DNA. Então, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.